Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Palavra de hoje, eu quero que você acompanhe a gente no livro de 2 Samuel, capítulo 5, no versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Diz mais a palavra: Tendo os filisteus se espalhados pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhes respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhes respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, vá rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Aqui nós temos uma ideia de como é a vida de um servo de Deus. Assim que Davi ele foi ungido rei, assim que Davi recebe toda aquela bênção, começa então a vir a perseguição do inimigo. Preste atenção, toda vez que você, querido, recebe algo de Deus, o inimigo se levanta contra a tua vida, porque o alvo dele é que você seja destruído juntamente com todo o propósito, com todo o plano, com todo o projeto de Deus. E aqui, mais uma vez, como tantas outras vezes, o povo de Deus é confrontado, é atacado, não é verdade? Eles eram uma ameaça ali, os filisteus, eram uma ameaça constante contra a alegria, contra o bem-estar do povo. Você às vezes se pergunta: olha, por que eu passo por tanta luta? Por que eu enfrento tanta dificuldade? Porque você é um alvo do inimigo. E note que os filisteus aqui, nós temos neles uma ideia e uma visão de um sistema mundial que é guiado pelo inimigo, por Satanás e por todos os seus anjos, e que se destaca aqui como ameaça contra todos os remidos, todos os servos de Deus. E nós temos um adversário, gente, real. E esse adversário, o desejo dele é minar, é roubar, é destruir a nossa alegria, é tirar de nós tudo que nós conquistamos no Senhor. Ele não poderia tirar a nossa alma, ele não pode de forma nenhuma. Ele não pode mudar o que Cristo já fez por nós. Mas ele pode criar o quê? Uma grande confusão. Ele pode causar interrupções constantes da nossa vida. E é isso que ele tenta fazer diariamente. Talvez você está ouvindo aí hoje essa programação, ouvindo essa palavra, e agora o Espírito de Deus está trazendo uma clareza na tua vida, mostrando que ele não pode tirar o que Deus já fez, mas ele pode fazer de tudo para atrapalhar você. Talvez você hoje acordou com uma notícia ruim, talvez hoje você acordou com algo que você pensa: não vou dar conta de resolver, não conseguirei trazer essa bênção, não conseguirei trazer esse controle para a minha vida. E aí você está entendendo hoje que o ataque aqui de Satanás, ilustrado pelos filisteus, que se levantaram contra Davi, é o mesmo que se levanta contra você. Agora, essa é a atitude do inimigo. Você sabe que isso ele vai fazer diariamente. Todos os dias, quando você se levantar, quando você acordar, o inimigo vai estar tentando fazer isso. Qual deve ser a sua atitude? Vamos para a atitude de Davi. Primeira coisa, como que Davi reagiu? Você pode entender algo interessante. Para você ter uma atitude espiritual, um resultado espiritual, você tem que ter uma atitude espiritual.
não tem resultado espiritual com atitude carnal, brigando, reclamando, indo aí falando as coisas que você não sabe. Todo resultado espiritual, ele tem que ter uma atitude espiritual. Qual foi a atitude que Davi teve? Note que a primeira coisa, quando o novo rei soube que o inimigo estava ali, tentando roubar deles a alegria que eles estavam naquele momento, tentando interromper a festa deles, tentando fazer com que eles fossem tragados por aquela perseguição, a primeira coisa que ele fez, ele não procurou o problema, ele não procurou o causador do problema, ele não bolou ali uma estratégia de guerra, ele não saiu ali reunindo o povo, o seu exército, para poder agora como vamos fazer, traçar uma estratégia para guerrear contra esse povo. Não, a primeira coisa que Davi fez, ele consultou o Senhor, ele orou ao Senhor. Muitas vezes quando vem uma notícia ruim na tua vida, muitas vezes quando vem alguma coisa para desafiar você, qual é a sua atitude? Às vezes é sair para se defender, às vezes é sair para tirar satisfação, às vezes é correr para pedir um dinheiro emprestado, às vezes é ir para tomar a sua atitude carnal, sendo que Deus está esperando de você uma atitude espiritual. Foi essa atitude que Davi teve. Ele, diante de tudo aquilo, antes dele se reunir com seu exército, antes dele consultar todo mundo para ver o que poderia fazer, a primeira coisa que ele faz é consultar a Deus. E essa tem que ser a minha, essa tem que ser a sua atitude. Consultar a Deus. E eu quero orar por você hoje, que talvez teve uma notícia ruim, talvez teve uma dificuldade aí, que você enfrentou um problema. Tenha certeza que Deus pode abençoar você e hoje pode te dar a vitória se primeiro você consultar ao Senhor. Quero orar pela sua vida agora e quero abençoar você no